Título da lição, verso. Quem me ajuda? Ok, verso. Ok, antes da gente ir para o tema da lição, vamos ver quais eram os nossos objetivos para essa semana, o que a gente tinha no nosso percurso aí de aprendizado, qual a motivação que esse aprendizado deveria gerar e, por fim, qual a prática que deveria nos mover esse tipo de coisas que aprendemos. Primeiro objetivo de conhecimento, o que a gente tinha para aprender essa semana? Compreender que circunstâncias, perigos e provações não podem impedir a propagação do Evangelho. Apenas um coração fechado pode fazer isso. Okay. Então, o objetivo central da lição dessa semana se dá em duas dimensões. A primeira dimensão é entender que a pregação do Evangelho vai, em um momento ou outro, enfrentar oposição de N fatores, alguns contextuais no sentido de pessoas, outros contextuais no sentido natural e outros no sentido sobrenatural. Não importa quais sejam os obstáculos, não é isso que impede a pregação do Evangelho. A única coisa que impede que o Evangelho de fato seja propagado é a resistência, ou seja, alguém não querer aprender, não querer entender, não querer aceitar. Essa é a única barreira de fato que existe para o Evangelho, o livre-arbítrio. Todas as demais barreiras podem ser movidas de alguma forma, ou até em meio às maiores dificuldades, o processo da pregação do Evangelho acontecer. Mas não há nada que mova o livre-arbítrio. Essa é a única barreira que nem Deus transpõe, a liberdade de escolher. Pensando nisso, qual o sentimento que essa percepção deveria deixar para a gente? Coragem no chamado que recebemos para compartilhar o Evangelho. Ou seja, não existem barreiras que possam impedir a pregação do Evangelho, e, portanto, resta como motivação a coragem, de que não importa o tamanho da encrenca que exista pela frente, continuemos a missão. E isso deveria produzir, enquanto motivação, uma prática. Qual é a prática? Abrir o coração ao Evangelho e reconhecer os lugares e situações em que podemos compartilhar. Ou seja, sob o ponto de vista da aceitação, é a aceitação completa do Evangelho e sua missão, e, sob o ponto de vista de ação, abrir os olhos para enxergar onde Deus nos chamou para pregar, abrir os olhos para enxergar de que maneira Deus nos convida a partilhar seus paradigmas, suas propostas, sua visão de mundo, sua visão de futuro, para pessoas que ainda não conheçam. O nosso desenho de lição foi este para a semana. E o assunto, o tema central, a última parte da história de Paulo, a viagem a Roma, é o centro de atenção para essa semana. A viagem a Roma é uma viagem peculiar, é o fechamento do livro de Atos, é o encerramento de um ciclo e a abertura de um outro ciclo. De trás para frente, se você reparou na proposta da lição, ela termina com uma indicação. O livro de Atos não acabou. O livro de Atos está em aberto. E é interessante porque o livro de Atos termina assim, ele termina sem conclusão. Você não tem o fechamento da história do livro de Atos. O que parecia óbvio no fechamento não acontece no livro. E não acontece exatamente porque o livro de Atos é o início de um processo que continua até a vinda de Cristo. Portanto, os próximos capítulos do livro de Atos são escritos por pessoas que vieram depois do livro de Atos. E vêm sendo escritos até hoje esses capítulos na nossa própria história. Portanto, de trás para frente, a proposta do verso dessa semana pode ser substituída por qualquer um de nós. Tira a palavra Paulo, o nome Paulo, e coloca qualquer um dos nossos nomes e acrescenta o texto. Então, Nelson, não temas, é preciso que compareças perante. O que vem depois desse perante é uma coisa que só você sabe, é uma coisa que só a Márcia sabe, é uma coisa que só o John sabe, que só o Dori sabe, que só a Tia Nair sabe. Ou seja, para cada um de nós esse verso é uma troca de nomes. É a troca do primeiro nome pelo seu e a troca do último nome por quem está ao teu redor. Por quem Deus te pôs à frente para partilhar. Por isso o livro de Atos não conclui. O livro de Atos não termina com a morte do apóstolo. O livro de Atos termina com a proposta da continuidade da pregação. A morte é só um detalhe. A forma como Paulo vai chegar ao final é só um detalhe. Porque ele continua convertendo pessoas independente de ter perdido o pescoço, de ter perdido a cabeça. A pregação persiste.
Ou seja, nada barra a pregação do Evangelho, exceto o livre-arbítrio de quem o ouve. Paulo converteu muito mais gente depois de morto do que enquanto vivo, porque são 2000 anos de história em que Paulo prega. Os seus textos, os seus livros, retratados no punho de Lucas ou de outros dos seus auxiliares, converteram mais gente ao longo de 2000 anos do que tudo que Paulo fez nas suas pregações, durante os poucos anos que viveu. Portanto, a primeira coisa interessante de olhar do fim para o começo essa lição é a gente se encaixar nela. A proposta do trimestre é essa. Se você olhar, o que está lá na capa da lição no trimestre? Qual era a proposta desse trimestre? Qual é a lição? O que está aí escrito? Qual é o título da lição desse trimestre? Oi? O livro de Atos dos Apóstolos. Quem são os apóstolos? Se você olhar o desenho, ele é contínuo, ele é ato contínuo. Eu tenho uma visão de apostolado que é a visão dos discípulos de Cristo, mas eu tenho uma visão de apostolado que está nos textos desses apóstolos, quando nos chama ao sacerdócio desse mesmo Deus. Portanto, é um livro aberto. É um livro de ato contínuo. Um livro de 2 volumes, cujo primeiro volume é o chamado do Cristo, o livro de Lucas, a missão do Cristo. E o segundo livro é os comissionados de Cristo, Atos dos Apóstolos. Nós somos esses comissionados, porque a mensagem de Mateus 28, se a minha memória não está me traindo, é para todos nós. Portanto, ide, todo mundo, em todas as nações, pregando, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar toda a verdade, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mensagem é para todos. Qual é a história de Paulo nesse finalzinho do percurso aqui da lição? A história de Paulo é uma viagem de Jerusalém a Roma. E uma viagem cheia de percalços. Há algumas coisas curiosas nessa viagem. A primeira delas é como Deus proveu alguém para cuidar de Paulo. Entre os diversos sujeitos que poderiam estar com Paulo, Deus vai lá e escolhe um sujeito específico que vai tratar Paulo bem, mesmo sendo o encarregado de levá-lo preso, de transportá-lo a Roma. Esse sujeito se agrada da conduta de Paulo e trata Paulo como um ser humano. O que Paulo precisava nas condições em que ia viver nesses próximos anos. A segunda coisa curiosa dessa história é que esse sujeito moveu as cenas da história geral, a despeito dos costumes da época, para proteger Paulo. Uma dessas situações fica bem nítida quando eles estão à véspera do naufrágio do navio. Mandava a regra que matasse os prisioneiros para que ninguém escapasse. E ele entra em cena para proteger Paulo, impedindo que isso seja feito. Uma outra coisa curiosa da sequência de eventos com Paulo é que Deus foi antecipando para Paulo o que vinha pela frente nos eventos naturais. É muito parecida com a história de Jonas ao contrário. Enquanto a história de Paulo é Deus antecipando o fenômeno para Paulo atuar entre aqueles que estavam transportando os prisioneiros, no caso de Jonas, Deus atuando depois que a tempestade já se instalou. Dentro da perspectiva de Paulo, é curioso perceber que ele foi advertindo por várias vezes aqueles que levariam o transporte de que não deveriam embarcar e de que não deveriam proceder viagem. A ida para Creta, a ida para a direção de Creta seria uma ida frustrada. Eles iam ter um problema sério na viagem. Ninguém escutou Paulo. E o mais curioso é que o tempo mudou, as condições climáticas mudaram. Mudaram a ponto de eles terem a percepção, não, está tudo bem, passou o problema. E Paulo insistindo, não passou, vamos ter problemas. A sequência daí, entre os diversos portos, e é interessante ler o capítulo 27 e 28 de Atos, porque parece uma carta anal, né? Não parece um relatório de histórias bíblicas. Você vai lendo, parece que é um sujeito de carta anal escrevendo os relatos da viagem. A linguagem é portuária, a linguagem é de marinheiro, a linguagem é toda peculiar nesses 2 textos. Independente das diversas estruturas e cidades onde vai se passando e os nomes estranhos que aparecem ali, como Anal que sai
Adramantina, ou a forma como o próximo barco lá em Malta tem na frente dele 2 gêmeos que faziam parte de uma cultura de deuses ou divindades daquela época. Independente desses detalhes que seriam interessantes da gente percorrer na história desse dia, a grande questão é: por que Deus antecipou o aviso de que a viagem seria ruim? O que Deus tinha planejado nesse aviso às pessoas que estavam ao redor de Paulo? Na realidade, tem um preparo acontecendo para o que vai ocorrer quando eles chegarem em Roma. A história dessa viagem chega a Roma. Os boatos e os contos dessa história chegam a Roma. Isso também vai ajudar no preparo do que Paulo vai viver nos próximos 2 anos em Roma. Todo aquele aviso, toda aquela situação de anúncio aos marinheiros, aos soldados, etc., foi preparando uma condição para algo que vinha depois. Uma outra coisa curiosa da percepção da viagem é quando eles chegam no naufrágio, depois de todos os ocorridos ao longo da viagem, e depois de deitar fora todas as coisas do barco, tentar escapar pelos botes, e Paulo fala: não, corta os botes, não sai do navio, porque quem sair do navio vai morrer, tem que ficar dentro do navio. Todas essas instruções, depois a instrução para comer, 14 dias sem comer, e ele fala: pessoal, para, se vocês continuarem sem comer desse jeito, a hora que precisar de esforços, vocês vão a pique. É hora de parar e comer, porque nós estamos chegando na beira do naufrágio. E é interessante que a essa altura do campeonato, eles já não questionam mais Paulo. E Paulo antecipa, ora a Deus, começa a partilhar o pão e todo mundo se anima e começa a comer. O resultado dessa sequência é o naufrágio. E o naufrágio com a salvação de todos. Quando eles chegam na ilha, o que começa a ocorrer na ilha? Primeiro, eles são bem recebidos pelos sujeitos que moram lá. Mas de cara no processo, Paulo é picado por uma cobra, no meio de uma fogueira. E o susto de todo mundo, deve ser um assassino mesmo, porque sobreviveu ao naufrágio, mas não sobrevive à ilha. E as pessoas que eram da ilha sabiam que cobra era aquela. Tanto é que já esperaram o que deveria acontecer: inchaço e morte. E o que ocorre? Ele, como um inseto qualquer, chacoalha a cobra em cima da fogueira, solta a cobra e segue a vida. E ele só assistindo a cena. E ele sai de um assassino para um Deus. Muda o contexto. Muda o contexto de assassino para um Deus, e o chefe da ilha está doente. O que acontece? Paulo vai visitar o sujeito, ora pelo sujeito, e o sujeito é curado. E aquilo que parecia uma situação inóspita, agora vira uma situação de fila. Paulo está sentado e as pessoas vão trazendo os doentes para Paulo curar. Por que de tudo isso? Que planos Deus tinha em atuar dessa forma numa ilha que ninguém aparentemente se converteu? Que planos Deus tinha atrás dessa história com os soldados e presos se ninguém aceitou a mensagem? Se a gente olha de fora a perspectiva, a missão foi frustrada, a pregação foi frustrada, os milagres não serviram para nada, e de fato não serviram mesmo, sob o ponto de vista do Evangelho. Mas serviram sob o ponto de vista da missão. Ou seja, não é porque existe um alvo de pregação do Evangelho, não é porque existe isso, que a gente atua no mundo só para quem a gente tem interesse e que aceita o Evangelho. A bondade é para com todos. O alívio do sofrimento é para com todos. A interferência de uma ação legítima, íntegra, bondosa, honesta é para com todos. E essa é uma coisa curiosa do processo da lição dessa semana, da atenção dessa semana. Ou seja, não importa o resultado, se o sujeito vai aceitar Deus ou não, se ele vai aceitar a salvação proposta por Deus ou não. A nossa missão é aliviar a dor do mundo e dizer por quê. E Paulo fazia essas duas coisas: aliviava a dor das pessoas e dizia por que fazia isso. É o meu Deus, é o meu anjo, é o Deus a quem eu sirvo que disse: vai ter naufrágio. É o meu Deus, é o meu anjo, aquele a quem eu sirvo, que me disse: faça isso. Ou seja, ele fazia, não importa o resultado, mas fazia e dizia por quê. Essa é a nossa missão. É por isso que toda a centralidade da missão, se você olha o livro de Mateus,
está em torno de uma única palavra. Se você vai lá no texto de Mateus, capítulo 24, nosso tempo descrito, o capítulo 24, os versos 11 em diante, vão deixar bem claro o processo em que a gente vive. Haverão falsos profetas, esse processo de impiedade se amplia, e por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos desaparece. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? Naquilo que se desvaneceu. Aquele que perseverar no amor que de quase todos se esfriou, é este que executará o verso 14, o testemunho a todas as nações. Portanto, o testemunho, embora a pregação seja importante no sentido do conteúdo da mensagem, o testemunho não é a pregação. O testemunho é a vida, que é o que a gente vê nos 2 anos de Paulo. Quando Paulo chega a Roma, vai morar numa casa, do lado de um soldado, e vai chamando pessoas para visitar a sua casa e prega, não é a mensagem que é a questão importante, é a história do sujeito que prega. O testemunho de Paulo se dá pela boa vontade dele de ignorar sua condição de prisioneiro e continuar a missão, preocupado com as pessoas. Portanto, a vida de Paulo falava muito mais alto para as pessoas que o ouviam do que a própria mensagem, que era importante e vital no sentido da compreensão e conteúdo, mas é a vida que permitia que essa mensagem fizesse sentido. Quando ele aciona os judeus para virem até ele na casa, para explicar por que ele estava preso, qual é a resposta dos judeus para ele? Não chegou nenhuma mensagem de Jerusalém até aqui, dizendo que você tenha qualquer culpa. Sendo assim, vamos ouvir qual é a sua crença, porque nós temos ouvido muitos boatos a respeito dessa tal seita cristã que cresce e se espalha por Roma. Marcaram o dia e vieram. Reuniram todo mundo e Paulo começa a desenvolver todo o desenho profético do Velho Testamento. Percorrendo desde Moisés até o início da história do Cristo e João Batista, todas as perspectivas que apontavam para o Evangelho cristão. O que começou a acontecer na plateia? A solidez da mensagem de Paulo era tamanha que parte do grupo foi persuadido ao cristianismo, mas outra parte continuou incrédula. O resultado é um debate entre eles. E esse debate se intensifica a tal nível que eles decidem se despedir e ir embora. E Paulo os despede com um texto. Um texto que descreve o problema da fé. O problema da dificuldade do Evangelho atingir o coração das pessoas e o resultado dessa incredulidade. E isso só botou mais pólvora, mais gasolina na fogueira que já estava acesa entre eles. E eles saem debatendo e criam uma cisão. Um grupo de judeus que se converte, um grupo de judeus que se acirra no ódio aos cristãos. Os próximos 2 anos de Paulo são pregações a cristãos e gentios convertidos, o que ele tinha dito no texto que despediu os sujeitos. Já que vocês rejeitam e a minha nação rejeita, o evangelho está para os gentios por causa disso. E são 2 anos de pregação em Roma. O que é curioso nessa história de Paulo, não nessa lição, mas toda ela que a gente viu? O que traz de interessante o livro de Atos para a gente? Algumas coisas importantes. A primeira delas é que todas as vezes que a barreira de pregação do Evangelho é contextual, numa situação em que o contexto não pode mudar, espere tranquilo que Deus vai mover os contextos. O Evangelho começa no livro de Atos com um baita contexto divergente ao Evangelho. Eu tenho um grupo de discípulos resultantes de um ladrão, assassino ou qualquer coisa morto numa cruz, um boato de uma ressurreição, um grupo de insurgentes que permeia Jerusalém e uma festa. É assim que começou a história. Essa festa traz gente de tudo que é lugar do mundo. Uma lista grande de nações no capítulo 2 do livro de Atos. Partos, medos, elamitas, sírios, árabes, etc. Momento perfeito? Circunstâncias perfeitas? Para quê? Para o oposto da pregação. O que Deus faz? Move o contexto. Vem o Espírito, se manifesta e cada um deles
vira uma chavinha no cérebro e um passa a falar em siríaco, o outro passa a falar em árabe, o outro passa a falar em egípcio, o outro passa a falar em espanhol, o outro passa a falar em latim. E galileus simples, vivendo em Jerusalém, se tornam bilíngues. E bilíngues nativos. Como se a língua secundária fosse a língua da Galileia e a língua primária fosse a língua que a chavinha virou. A ponto de a plateia dizer: como é que a gente escuta sem sotaque? Como se fossem nascidos na língua. O contexto mudou. O legal do contexto mudar é que cada um dos discípulos que aprendeu uma língua nova sabia para onde tinha que ir. Lembra? A mensagem de Jesus era: ide por todo o mundo. Mas para onde eu vou? Para qual parte do mundo eu vou? Deus simplesmente definiu: você fala espanhol, vai para a Espanha. Você fala latim, vai para Roma. Você fala árabe, vai para a Arábia. Você fala egípcio, vai para o Egito. E cada um dos discípulos se espalhou para os lugares que Deus orientou, a partir daquilo que o dom apresentou. Não só o dom é interessante, mas a escolha das pessoas tem a ver com o lugar. Os talentos dos sujeitos que Deus escolheu, quem precisava falar para os egípcios? Qual dos sujeitos tem o melhor talento para conviver entre egípcios? Esse aqui. Então ele aprende egípcio. Deus selecionou. Deus muda o contexto. Em questão de meses ou poucos anos, o Evangelho se espalhou para mais de 6 milhões de pessoas. Quando Paulo faz o seu circuito de viagens, o que ele vai encontrando nesses lugares são pessoas oriundas do Pentecostes, oriundas desse fenômeno inicial. E, portanto, ele já tinha uma base inicial de pessoas que minimamente estariam prontas para ouvir. O que facilitou tremendamente a missão, dado que as circunstâncias para Paulo não seriam boas. E a partir daí você começa a ver uma cena de viagens, umas cenas seguidas de viagens, mas cujo formato delas foi uma alteração inicial de contexto. E por que isso é interessante de olhar? Porque em todas as fases da história humana, depois de Atos 28, em que o contexto era divergente, Deus entrou e atuou no contexto. Se você vai ao momento áureo das perseguições cristãs, Deus vai lá e dá um breque nesse processo das perseguições cristãs. Tempo suficiente para respirar e não exterminar todos os cristãos. Óbvio que se Deus atua de um lado, Satanás não fica parado. Então, Constantino se converte, a paz entra em cena, os cristãos respiram durante um tempo, mas a mensagem se adultera. Inicia a Idade Média. Voltam as perseguições, huguenotes e valdenses vão fugir para tudo que é lado. A fuga desses sujeitos permitiu que o cristianismo chegasse a lugares inimagináveis, como o sul da África, por exemplo, onde os huguenotes foram lá formar vinhedos. E o cristianismo chegou lá. E uma África que parecia perdida no nada, reconquistada naquela parte sul por sujeitos com visão cristã. São lugares lindos naquela região. Se você vai a outras abordagens para onde esses sujeitos fugiram, você descobre que nasce uma nação inteira fugida das perseguições medievais, a maior nação do mundo, a maior nação do planeta. Navios aportam a região da Nova Inglaterra, hoje conhecida como Boston, e ali se forma uma nação cristã, protestante. Livre. Deus altera o contexto. Aquilo que parecia impossível gera a sobrevivência da mensagem. Se você olha o contexto do afundamento da mensagem contrária ao cristianismo puro, surgem reformadores revitalizando isso no meio de lugares inimagináveis. Um Lutero no coração da Alemanha, Wycliffe de outro lado e outros tantos, Wesley, etc. Quando você vai olhando essas formas como Deus atua, fica cada vez mais nítida a proposta da lição dessa semana. O contexto não é impeditivo do Evangelho. O que é impeditivo do Evangelho é o livre-arbítrio. É a escolha de pessoas que o ouvem. Deus sempre vai atuar nos contextos externos, para criar maneiras, às vezes inusitadas, de que o Evangelho chegue lá. As mais inusitadas possíveis. De uma garrafa perdida com uma mensagem dentro,
uma tribo inteira que conhecia o Evangelho, só não sabia o nome do autor, Cristo. Você vai encontrar de tudo nas histórias dos missionários espalhados pelo mundo. Deus atua no contexto. O que Deus não consegue atuar é na escolha pessoal. Essa é individual. Por isso a salvação é individual. O que mais a gente olha nessa história? A gente está numa época da história onde o pior dos cenários se avizinha, que é o afunilamento e radicalização de modelos os mais diversos possíveis de ideologia. Não é nada diferente do que foi o período medieval. O período medieval era uma pressão central ideológica. A diferença é que a gente não tem uma única pressão, a gente tem algumas delas. O que torna difícil a propagação do Evangelho sob o sentido estrutural. Como fazer frente a esse crescimento ideológico de várias naturezas que se espalha pelo mundo inteiro? Na academia, nos sistemas de governo, nas estruturas legais, nos fenômenos pessoais. Como fazer frente a tudo isso? Com uma mensagem que parece, para as linguagens atuais, politicamente incorreta. Não é nada diferente de Paulo. Paulo tinha uma mensagem que para os seus dias era politicamente incorreta. A nação de Israel passou o seu tempo e o evangelho é para os gentios, politicamente incorreto. Estava preso de Jerusalém a Roma por causa disso. Nosso tempo não é diferente disso. Como ir ao mundo com uma mensagem que todo mundo está dizendo o contrário? Para um dia, se você tiver essa chance, e presta atenção na linguagem das entrelinhas de todos os elementos noticiários que a gente tem no país. Não com aquele discurso idiota de mídia golpista, ou mídia isso, ou mídia aquilo. Não, presta atenção no discurso de fato. E tenta entender de que forma o modelo mental das pessoas que fazem ou movimentam a opinião pública nacional, tenta enxergar nas entrelinhas das falas como pensam essas pessoas em relação aos valores que você diz que acredita. Quando essas pessoas falam sobre tolerância, sobre igualdade, sobre visão social, sobre a maneira como os valores devem se comportar no livre-arbítrio das pessoas de ser quem quer ser, do jeito que se quiser ser, e sai da camada da casca do argumento e entra na essência dele e vê como os julgamentos ideológicos são feitos por essas pessoas, que em grande parte são pessoas de bem, mas tenta enxergar o modelo mental que já está presente nessas pessoas. E aí você vai entender a profundidade com que modelos ideológicos no mundo se enraizam na maneira como as pessoas julgam as coisas. Sai disso e vai para os textos acadêmicos. E tenta dar uma varrida en passant em alguns textos que ainda estão perto da academia, estudantes. E olha o que está no racional que liga todos esses textos. Tenta entender o que está nesse modelo mental. Pegue algumas literaturas de base, como Liberal Mind e outros textos interessantes de serem lidos na atualidade, Corrupção da Inteligência e outros autores, como Flávio Gordon, Olavo de Carvalho, nos seus primeiros livros principalmente, os 5 primeiros livros dele, e tenta olhar o que permeia a mente da humanidade do tempo em que a gente vive. Se você gosta de áreas mais radicais, como economia, vai buscar textos um pouco mais centrais de análises do welfare state no mundo, como a decadência desse modelo aconteceu, e o que está por trás dessa mentalidade. E tenta entender de que maneira os discursos do mundo estão se fechando na extinção da liberdade individual de crer e ser. E, curiosamente, com um discurso de que estão na defesa da liberdade. Tente sair um pouco da cena, da turba enfurecida de discussões, e se afasta um pouquinho disso e vai olhar um pouco das fontes primárias e entender o que está por trás de tudo isso. E aí talvez a gente comece a perceber o que Paulo estava vivendo. Porque Paulo estava vivendo num mundo assim.
Senado romano, legislação romana, ideologia romana, misturada com crenças gregas, ideologia grega de mundo, misturado com ideologias pragmáticas legalistas judaicas, tentando pregar o cristianismo no meio desse frenesi. Enquanto Roma era totalmente libertária e permissiva na moral e na corrupção, a Grécia totalmente presa às suas ficções mitológicas, e o judaísmo preso no meio desses dois contextos, com a mitologia grega, a mitologia romana, o liberalismo romano e o pragmatismo legalista judaico de herança, buscando poder e não religiosidade. É nesse mundo que Paulo estava pregando. Se você tirar a foto daquele mundo e trouxer para hoje, você reproduz a mesma situação, mas com uma sofisticação distinta daquela época. A permeabilidade disso em todas as camadas estruturantes do que se chama Estado hoje. Academia, ciência, economia, governo, legislação, religião. Todos eles imbricados com a mesma mentalidade. Se a gente não acordar para isso e olhar para isso dessa forma, a gente não vai conseguir entender a dimensão do que é o chamado para ser íntegro e pregar num mundo como o de hoje. O mundo está desesperado atrás de paradigmas, porque ele perdeu todos. Qualquer que se levantar hoje com uma mensagem precisa, fora da turba de guerra, mas uma mensagem precisa do significado essencial da palavra amor na Bíblia, e com um paradigma claro de testemunho pessoal, de prática desse amor incondicional a todos, vai encontrar dois tipos de situações no mundo: uma forte resistência ideológica, mas uma forte aderência de sinceridade daqueles que estão buscando esse paradigma, só não sabem onde ele está, perdidos no meio da confusão. Esse é o cenário em que vivemos. Quando você lê o Atos dos Apóstolos no texto de Ellen White e lê o conflito em paralelo, ou seja, lê os dois livros juntos, e se você quiser de quebra ainda lê um terceiro, que é o evangelismo, aí você vai entender a dimensão de necessidades para o mundo atual. A lição desse trimestre é uma provocação a isso, na soma das lições anteriores que a gente viu. O que a gente vai fazer para terminar a missão? O apelo da lição é esse: o livro de Atos está aberto para ser terminado. O último capítulo do livro de Atos tem que ser escrito. Não está escrito. O convite é: vamos escrevê-lo na nossa geração. De certa maneira, o sermão de hoje de manhã foi uma provocação a isso. A proposta do que escutamos foi um convite a isso. E a lição desse trimestre só faz sentido neste nível de convite. O que eu vou fazer uma vez que eu sei disso? Tem um lado da moeda, que é a aceitação. O outro lado da moeda é abrir os olhos para ver quem é que está precisando desse mesmo paradigma. Através do testemunho de uma vida íntegra e que faça o bem de fato, não o desenho de bem etéreo, que modelos, sejam eles sociais ou de qualquer outra ordem, pregam, mas o modelo do bem correto, aquele que Deus planejou para seus filhos, para aqueles que Ele criou para existir. E a segunda coisa, apontar para uma casa que é uma casa para se voltar para ela. Ou seja, estamos rumo de volta à nossa casa. Essas duas coisas são as maiores necessidades do mundo hoje. O mundo perdeu o norte, perdeu a esperança, perdeu a referência. Nosso país, de certa forma, é um espelho disso. Todos os desenhos que a gente olha na conturbação das últimas semanas mostra isso. Tudo isso é balela, tudo isso é secundário, no sentido de, se a essência não se recupera, essas coisas são só efeito colateral. Somos chamados a olhar para essa essência outra vez e apontar na direção de um caminho útil, independente das circunstâncias. As circunstâncias, Deus vai mexer nelas e já está mexendo nelas há tempo. Independente de o que aconteça daqui uma semana ou um mês, isso não muda uma vírgula no fato de que Deus continuará cuidando do contexto. O problema não é o contexto. O
O problema é o que eu estou fazendo neste contexto. O que eu estou dizendo para as pessoas neste contexto. O que eu estou mostrando de como um cidadão de um país como o nosso tem que ser neste contexto, independente das discussões polarizadas. Que cristão eu estou sendo para que alguém tenha para onde olhar, já que se perdeu a esperança em tudo. Esta é a mensagem. E, aliás, esse é o momento, porque exatamente nesses momentos de crise existem as chances de você ser visível. As pessoas estão desesperadas por serenidade, sabedoria, centralidade, integridade, honestidade, amor, cuidado. A essência do Evangelho. O que eu espero é que a gente tenha conseguido, na provocação da lição de Paulo desse trimestre, enxergar o convite para terminar a missão. Porque esse era o objetivo da lição desse trimestre. O convite para encerrar a missão na nossa geração. É possível? Sim, é possível. Sempre esteve disponível esse tipo de situação de 1844 para cá. A pergunta é, vai precisar mais uma geração ou a gente arregaça as mangas e termina o trabalho nesta geração? Esse é o convite. Eu espero que, de alguma forma, essas lições anteriores e essa tenham nos despertado a provocação disso e que a gente abra os olhos, como foi a proposta do terceiro objetivo da lição dessa semana, abra os olhos, olhe ao redor e descubra quem é que está precisando, quem é que é o seu campo de missão e comece a atuar. E aí a gente vai acelerar um pouquinho esse processo e talvez vejamos Cristo voltando na nossa geração. Que seja essa a nossa alegria e a bênção para todos nós, é o que eu espero para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelas bênçãos, pela mensagem maravilhosa do Teu Filho, seja como pessoas, seja como histórias, seja como exemplo de pessoas que o seguiram e que de alguma forma nos estimulam a viver a mesma história, os mesmos paradigmas no mundo em que vivemos hoje. Dá, Senhor, que possamos enxergar além dos contextos, além dos cenários que se avizinham, a Tua glória, a Tua manifestação por trás de tudo isso. Dá que possamos ter a esperança de que somente em Ti possamos resolver problemas de natureza de integridade, de valores, de vida adequada, mas que acima de tudo o mundo possa ver em nós pessoas que vivem assim e enxergarem que ainda é possível ver Cristo manifesto na terra através daqueles que lhe servem. Perdoa os nossos pecados, prepara-nos para o Teu reino e principalmente, se possível, que possamos vê-lo voltando nas nuvens do céu em nossa geração. É o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Cristo, em nome dele que oramos. Amém.